Namastê! Nesse vídeo eu vou falar sobre por que as coisas ruins não são culpa de Deus, não é culpa do universo. Se você gosta de astrologia e espiritualidade, já se inscreve no canal, curte esse vídeo, não esquece. Namastê! Eu sou Marina, sou espiritualista e também astróloga do Universo Astral junto com a Mariana. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês a minha ideia sobre responsabilidade de todos os acontecimentos. Não é possível eu falar sobre responsabilidade de todos os acontecimentos sem que vocês entendam que toda a natureza, todo o universo segue uma ordem. Veja, a vida na Terra, justamente porque o sistema solar ele está organizado de uma maneira em que a vida aqui foi possível crescer. Tudo segue uma ordem. O universo ele é todo organizado. Há as 4 estações da natureza. Uma flor tropical não cresce no Alasca. Um abacaxi não cresce no meio do gelo na Sibéria. Então, isso é uma lei natural, é uma ordem, a não ser que o homem interfira. No entanto, para que essa intervenção ela se prolongue, não é algo natural. É necessário equipamentos de aquecimento, estufas, então algo que foge à normalidade. Se você deixar a natureza e o curso natural da vida acontecerem naturalmente, de maneira automática, a própria natureza vai estabelecendo a sua ordem sozinha. A natureza ela provoca abalos sísmicos, acontecem os desastres naturais. Na verdade, é a natureza estabelecendo a sua ordem. Ela chega num ponto, até já vou explicar para vocês, em que atinge-se um nível espiritual de máculas na natureza, na humanidade, no acúmulo geral de toda a humanidade, que a natureza precisa se restabelecer. Então, não é impossível. As pessoas ficam preocupadas. Porque o homem vai dominar a natureza. O homem não domina a natureza. Ele faz um grande esforço para poder extrair dela algo que o faça viver com mais conforto, que proporcione ao homem, ao ser humano, mais poder, né? Mas isso tudo tem um limite. E o limite é estabelecido pela ordem natural, pela lei do universo e de Deus. Então, tudo nessa vida tem limite. Tanto a natureza, o universo, tudo tem uma ordem. Se você extrapola, as coisas são revolucionadas. O caos, ele acontece para que a ordem aconteça. Do caos se faz a ordem. Saber disso, que existe uma ordem que nem mesmo Deus foge a essa lei, porque as pessoas acreditam que o mundo está sofrendo porque Deus permite. Na verdade, o que acontece é que a ordem natural precisa purificar. E eu já vou falar sobre isso. Existem 2 maneiras de purificação. A primeira é através do sofrimento, que eu já falei algumas vezes aqui. E a outra é através de prática de virtudes, que não é através do sofrimento. E também tem a partir da apreciação da arte e da natureza. E a prática de virtudes, eu vou colocar aqui um vídeo que a gente fala sobre o que é e como praticar virtudes para evitar sofrimento. Se o ser humano provoca sofrimento ao próximo ou prejudica a natureza, cria-se máculas a nível espiritual, a nível mais ínfimo, mais invisível que o microscópio. E aquilo vai se acumulando. Chega num ponto que vira material. A ação natural, a atitude, vamos dizer assim, da natureza, ela acontece no momento em que aquelas máculas espirituais atingem o ponto que precisam ser purificadas. E se elas não foram através do bem, acontece a purificação que promove o caos, que promove, de certa maneira, abalos e sofrimento para o ser humano. Então acontecem os desastres naturais, incêndios. Então se tem incêndio e provoca sofrimento em algum local, existe ali máculas que os homens foram agindo, tomando atitudes ali que provocaram aquelas máculas. Eu já falei várias vezes que as nossas atitudes criam uma egrégora ali, né? Então aquela atitude ali, por exemplo, eu limpei uma calçada que estava suja. As próximas pessoas que passaram na calçada, elas sentiram bem-estar. Aquele bem-estar vai criar um fio espiritual que vai passar para mim, mesmo que elas não saibam que eu existi, mesmo que depois de dias elas passem ali, se ainda tiver, né,
é limpo, eu vou receber aquele crédito cósmico, vamos dizer assim, do bem-estar que a pessoa sentiu. É o mesmo acontece quando você provoca mal-estar. Então, se você suja um local, se você usa o banheiro, por exemplo, público, e deixa de qualquer jeito pra pessoa, né, tudo respingado, papel de qualquer lugar, joga papel no chão. Então, assim, o mal-estar gerado vai vir, claro, em pequenas doses, né? É diferente você jogar um papel no chão e matar uma pessoa. O grau de mácula, né? Mas o que acontece? Por exemplo, em florestas que ocorrem incêndios, elas são consequências de um acúmulo de máculas, chegaram num limite. E aí o que acontece? Ali acontece um aquecimento maior. Então, para quê? Para que ocorra uma purificação. Sofrida, mas é uma purificação. Então, todo sofrimento é purificação. Eu tenho um vídeo que fala sobre karma e sofrimento. Eu vou colocar aqui embaixo também. Sabendo disso, você vai entender que tudo que acontece, na verdade, é um estabelecimento da sua natureza mais pura. E se você está sofrendo, é porque existem máculas ali que estão impedindo com que essa natureza sua pura floresça. E aí você precisa ou sofrer, que é o que acontece de maneira automática. Lembra que no início do vídeo eu falei, as coisas automaticamente estabelecem a sua ordem? Ou de uma maneira que o ser humano ele foi agraciado desse poder de poder agir conscientemente em prol do próximo, em prol da humanidade, em prol da natureza. Um animal ele não tem consciência de fazer uma boa ação. Um animal simples, né? Por exemplo, um pássaro. Ele não tem consciência de fazer uma boa ação. Ele tem a própria consciência natural automática, né? Que vai até um fato curioso, né? Tem alguns pássaros que eu não lembro agora a espécie, mas tem um pássaro na Austrália que os pais alimentam o filhote até uma certa idade. Quando ele chega numa certa idade, meses, né? Os pais vão embora, literalmente vão embora, vão pro mar. E esses filhotes, eles ficam em árvores longe do mar. Os filhotes sozinhos, sem nunca terem ido pro mar, eles voam e vão em direção ao mar. Ou seja, eles já têm a consciência de que eles precisam fazer isso para pegar o peixe lá do mar, sozinhos. E ninguém falou como que pega peixe, ninguém falou que lá tinha o peixe. Então, a consciência dele, a espécie dele, ele já tem essa ordem. Conosco também é assim. Só que o ser humano ele tem o discernimento. E a partir do discernimento, a gente pode escolher não sofrer através das práticas de virtudes. Então, tudo que te acontece não é porque Deus está te castigando. Na verdade, o sofrimento é uma bênção. Existe uma frase que fala assim... o sofrimento vem, mas a alma cresce. Então, os católicos apostólicos romanos, né, e também os budistas, eles reverenciam o sofrimento como uma forma de elevação espiritual, mas não é necessário mais, né, ficar sofrendo. Você pode praticar virtudes, mas saiba, se você está passando por um sofrimento, é importante que você entenda que não é culpa de Deus. Em algum momento, nessa ou em outra vida, você criou a sua mácula. E você precisa parar de criá-la para não prolongar esse sofrimento. E passar por ele praticando virtudes. Se você vai praticando virtudes, você pode estar sofrendo, mas vai amenizando. Então, não é culpa de Deus. Né? Deus te deu livre-arbítrio e as leis dele. E também ele envia de tempos em tempos, né, de eras em eras, mestres espirituais que te guiam de uma maneira que você possa viver nessa vida com sabedoria. Então, por exemplo, isso que eu tô te passando, não fui eu que inventei, né? Então, foi passado por Confúcio, Meishu Sama, Buda, mestres espirituais, principalmente da vertente oriental, que receberam revelações divinas. E aí eu tô passando para você aqui, através dos meus estudos e das minhas práticas e vivências durante esses 27 anos que eu tive, né? Que eu cresci dentro de filosofias orientais, né? Então, para mim, é algo simples, porque eu vivo isso há 27 anos, né? Então, eu tô passando aqui para você, quero ajudar pessoas a viverem com essa filosofia, porque é uma maneira mais amena de viver a vida, né? Você não fica em sofrimento e se lança a uma desesperança e uma solidão constante e que você não tem onde se agarrar, você não sabe os motivos, você não vê mais porquê da vida,
não sabe em que acreditar, se sente perdida, né? E se você se sente assim, eu sugiro que marque com a gente ou faça parte da nossa vivência em grupo, então consulte aqui se no e-mail, eu vou colocar aqui embaixo, se a vivência em grupo, que é uma vivência de 7 dias atualmente, para você amenizar sofrimentos, apegos. Eu vou te passar práticas espirituais e também conhecimentos dessa vertente oriental que te ajudam, e psicanalíticas, tá? Tô no meu curso de formação de psicanálise. Então, eu vou te ajudar a amenizar esse sofrimento através da psicanálise, da espiritualidade e da astrologia, em vivências em grupo ou em consultorias individuais. Eu vou deixar o e-mail aqui, é só colocar o seu interesse, vivência em grupo ou consultoria individual. A gente parcela em até 12 vezes no cartão, tá? Então não se preocupa, a gente pode ver a melhor maneira de valor de troca, ok? Então eu fico por aqui. Se você gostou, já curte, se inscreve no canal para receber mais os nossos conteúdos gratuitos. Coloque aqui sua dúvida se tiver, às vezes a sua dúvida vira um vídeo. E eu agradeço a sua atenção. Não esquece de curtir, isso ajuda o YouTube a disseminar nosso vídeo, tudo bem? Então eu fico por aqui, até a próxima semana. Namastê!